Primeiramente, boa noite, né? Meu nome é Fabrício, sou gerente aqui da distribuidora da unidade de Porto Alegre. Vou estar apresentando hoje para vocês um conteúdo muito interessante para o nosso meio, né? Que é o PNL, que é o Programa Neurolinguístico. Para nós que trabalhamos com vendas, o PNL é uma ferramenta muito importante, né? Alguns conhecem, outros não. Alguns talvez até já façam uso dela e não saibam. Alguns talvez também já façam uso, né? A gente tem conversado aí com o ICAC, né, o setor de treinamento, em trazer soluções diferentes, né? Tudo que a gente faz é voltado para produto, para conhecimento técnico, né? Então, o intuito de hoje é trazer uma coisa nova, porque todos nós aqui trabalhamos com venda, né? Direta ou indiretamente, né? Seja vendendo algum tipo de produto ou de serviço. E o intuito é nós nos capacitarmos cada vez mais, né? Aprender mais, que sempre tem algo novo para a gente aprender todo dia. O que é a programação neurolinguística, né? A programação neurolinguística, ela foi criada nos anos 70, tá? Por dois americanos, né? O Richard Bandler e o John Grinder, né, caras especialistas aí em ciência, psicologia e linguística, né? Ele é um método que ele se concentra basicamente em autoconhecimento, né? Ele é todo calcado na comunicação, né? Para o intuito do desenvolvimento pessoal, né? De cada pessoa, ou até como psicoterapia lá nos seus primórdios, né? Nos seus princípios. A PNL ele é conhecido por ensinar técnicas de influência e de persuasão, né, na área de vendas e de negociação. Conceitualmente, ela está ligada ao comportamento do nosso cérebro, né? Nosso motor, digamos assim, né? Buscando aí explicar como a gente reage, como a gente interage, né? Sendo positiva ou negativamente aos tipos de situações, né? Influenciando aí o nosso meio, o nosso dia a dia, né? É algo que, apesar de parecer um pouco complexo, num primeiro momento, não é tanto, né? A gente pode dizer aí tranquilamente de que, de uma maneira resumida, que ela é um processo educacional, né? Como utilizar melhor o nosso cérebro. É bem simples assim, tá? As técnicas de PNL, né? Ao longo dos últimos anos, né? Mais de 30, aí já 40 praticamente, a eficácia do PNL ela vem sendo inserida no nosso contexto, né? No mundo das vendas. As empresas têm investido em treinamentos, né? Para capacitar as pessoas, trazer esse novo conhecimento, né? Inserir isso no seu processo, né? No métier aí de cada empresa. De maneira geral, né, a gente percebe que um vendedor, né, uma pessoa que ela tem esse conhecimento, que ela entende, né, da programação neurolinguística, ela consegue lidar melhor, né, com seus leads, os seus clientes, né, ao longo aí de todo o processo, né, do funil de vendas, né, desde lá da sua captação, da sua prospecção, em todos os processos desse funil de venda, né, até o fechamento, né, da venda em si. Algo muito importante, né, que vale frisar na neurolinguística, né, é a linguagem corporal. Basicamente, ela é a base aí do PNL. De uma maneira resumida, né, esse conteúdo ele é bastante vasto. Eu trouxe aqui para vocês hoje algo que é mais focado, né, para a venda em si, né, e essas técnicas, eu citei duas das principais, né, um conteúdo bastante grande, ele está o melhor resumido possível, tentando trazer ele para nossa linguagem, né? Então, duas das principais técnicas, né, do programa neurolinguístico são o rapport e a ancoragem. O que é o rapport? Rapport ele é uma palavra de origem francesa, que não tem assim uma livre tradução por português, né? Mas dentro aqui do conceito da PNL, a gente pode compreender ele como um estabelecimento, uma criação de confiança, né? De harmonia, de cooperação, né? Uma relação. A confiança, ela diminui, né? Essa atenção interpessoal, né?
e faz com que o futuro, né, ou o atual cliente fique mais à vontade com a gente, né? O ser humano, ele é muito instintivo, né? Ele é muito primitivo, mais até do que a gente imagina, né? Para estabelecer essas relações de confiança, né, o PNL ele traz essa técnica, né, do rapport como uma das mais importantes, né? Tem um e-book que eu estou lendo, que é como convencer uma pessoa em 90 segundos. Para vocês terem uma ideia do quão instintivo que é o ser humano, né? O escritor, o autor do livro, que é o Nicholas Buff, que é um britânico, ele é um fotógrafo, um cara que tem aí muitos anos na área, ele se especializou nisso, né? Ele acredita que nesses primeiros 90 segundos, a pessoa instintivamente já faz um julgamento, né, da outra pessoa que está do outro lado, né? No caso, a gente está conhecendo um cliente, uma pessoa pela primeira vez, a gente vai fazer uma reunião com ela, vai fazer um atendimento, instintivamente o nosso cérebro já cria um julgamento, né? Eu anotei um trecho aqui interessante do livro para citar para vocês. Os segundos iniciais de um primeiro encontro entre duas pessoas são conduzidos por reações instintivas. Cada pessoa faz avaliações inconscientes e impensadas, concentradas em sua segurança. Eu me sinto seguro com você. Eu não me sinto seguro com você. Eu confio ou eu não confio em você. O instinto animal de sobrevivência nos alerta no primeiro contato, em um nível subconsciente, e por uma fração de segundo. Enquanto o corpo entra em um nível mais alto de atenção, um escudo mental aparece para protegê-lo. À medida que você vai saindo cuidadosamente de trás desse escudo, vai decidindo o quanto é seguro revelar e o que não é seguro. E o que não, rápido, você está preparado para fazer isso. As impressões formadas nesse estágio podem definir o humor e o tom das expectativas, além de ativar a imaginação para fazer julgamentos instantâneos, certos ou errados, sobre a pessoa que você está encontrando. Então, né, isso deixa bem claro que existe esse pré-julgamento do nosso cérebro antes da gente pensar qualquer coisa, né? Então, uma máxima que eu gosto de falar é a seguinte: as pessoas amam comprar, mas odeiam quando você tenta vender algo para elas. Isso é bastante claro, né? Bastante notável. Aquele perfil de vendedor que tirador de pedido, que quer levar para fechar e que tem pressa e que fica empurrando, que não escuta o cliente, não abre um diálogo, né? A gente conhece, com certeza, em algum momento da vida já foi atendido, já lidou com alguém assim, isso de cara já cria uma empatia, né? Quando a gente tenta vender alguma coisa sem criar algum tipo de relacionamento, né, sem quebrar essa barreira inicial, quebrar esse gelo, automaticamente a pessoa que está do outro lado, ela já tem essa regra, né, digamos assim, desse julgamento, né, que o cérebro faz antes. Dificilmente tu vai ter êxito, né, de conseguir criar uma conexão com aquela pessoa, né? Os benefícios dessa técnica, né? O rapport é uma técnica fantástica, né? Com ela a gente consegue grandes benefícios, né? E eu citei alguns abaixo aqui, tá? É uma das maneiras mais rápidas e eficientes de gerar confiança em um diálogo. Confiamos em pessoas que são parecidas conosco. Com isso fica mais fácil sugestionar ou persuadir o nosso interlocutor, aqui no nosso caso, os nossos clientes, né? Seja para vender um produto. Acreditem aí, garotos, para chavecar, garotas também, né? Não se aplica somente a vendas, né? Isso é mais abrangente, mas hoje a gente está falando especificamente de venda. Ou até mesmo mudar uma crença. Nesse caso aqui, não estou falando de religião, mas sim de mudar algo que a gente tem, né? Que a gente crê muito. Por exemplo, uma verdade absoluta sobre alguma coisa, né? Quando compreendemos alguém, fica mais fácil de conduzi-lo ao caminho adequado, né? Aqui entra a questão de ouvir, né, o nosso cliente, aumentar suas relações interpessoais, aprimorar um relacionamento ou estabelecer confiança de forma espontânea.
Um dos elementos universais do rapport, né? Alguns deles, né? Mas eu acho que o principal é o sorriso, né? O sorriso é a chave universal do rapport para a gente estabelecer uma conexão com uma pessoa, né? Acho que ninguém gosta de ser atendido ou de chegar num lugar e ver alguém que está com cara, né? Perdão da palavra, de bunda, né? Acho que ninguém gosta de ser atendido por alguém assim nesse perfil, né? O otimismo, ele transmite confiança, e mais à frente vocês vão ver que essa questão de transmitir a confiança é muito importante, né? O nome, uma das coisas mais lindas que nós gostamos instintivamente de escutar é o nosso nome, né? Então, seu José, Dona Carla, Dona Dani, né? Quando a gente fala e trata a pessoa pelo nome, aquilo para o nosso cérebro é um som mágico, é maravilhoso. Imagino que vocês conheçam, né, alguém, às vezes a gente vai, né, ser atendido aí por um vendedor e a pessoa pergunta, qual é o teu nome? Aí tu fala, meu nome é Fabrício. Então, seu Fabrício. E a pessoa vai indo, não sei o que, Fabrício, não sei o que lá, Fabrício, né, até a ponto de talvez, claro, a gente tem que ter um bom senso, né, de não exagerar nas coisas, né, uma coisa muito importante frisar aqui para vocês, que o PNL ele não é uma matemática, né? Nós estamos falando aí de comportamento, né? Isso varia muito de pessoa a pessoa, né? A gente está lidando com seres totalmente diferentes, então não estamos falando de uma matemática, né? Mas, de uma maneira geral, é muito assertivo, a gente pode garantir isso, né? Então, o nome, né? Voltando ali, é bem importante utilizar esse gancho, né? Paciência, saber ouvir, né? Aquilo que eu citei ali anteriormente, a gente tem que saber ouvir, né? E saber ouvir não se trata só de literalmente ouvir, né? Porque se alguém, como eu mencionei ali, se alguém fala, né? Essa pessoa, ela quer ser escutada, né? E acredite, o cliente, ele nota, né? A pessoa que está do outro lado, ele nota quando tu não está, entre aspas, escutando ele, né? Sorriso, gente, como eu citei, o sorriso, ele é a chave principal para o rapport, né? Ele é o quebra-gelo, podemos dizer assim, né? Para a gente iniciar uma conexão, né, com o nosso cliente. Eu deixei aqui para vocês, que nem a produção ali falou, depois a gente disponibiliza essa apresentação, né? Mas é um exercício aqui que é bem bacana, que é o exercício de sorrir. Ah, Fabrício, eu não consigo sorrir, eu não sei sorrir. Sabe sim, né? Tenho certeza que sabe. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, para o nosso meio, eu vou compartilhar com vocês aqui esse exercício. A melhor maneira de você encarar as coisas é com um sorriso, né? Creio que é um fato. O sorriso sinaliza disponibilidade, felicidade e confiança. Modelos profissionais têm truques que os ajudam a entrar no clima e sorrirem. Aqui vai o favorito. Coloque o seu rosto a 25 centímetros de um espelho, olhe para você mesmo diretamente nos olhos e diga a palavra ótimo, dos jeitos mais variáveis que vocês puderem, tá? Pode ser nervoso, pode ser brabo, pode ser bem alto, pode talvez usar uma voz, né, um pouco mais de locutor de rádio, enfim, variem, façam isso de formas diferentes, tá? E depois repitam, né, esses exercícios por mais alguns dias, tá? A próxima vez que a gente encontrar alguém, né, que for falar com o cliente, vai quebrar um gelo com alguém, em uma reunião, mentalizem isso, né? Ótimo, né? Usem isso. Instintivamente, vocês vão estar criando, né, uma lembrança daquele exercício, né? Então, eu duvido que vocês não vão sorrir, né? Utilizem o sorriso como uma maneira de quebrar o gelo, e ele é muito importante para essa técnica do rapport, que é para criar essa conexão com o cliente de vocês ou o nosso cliente, tá? Mas como criar o rapport, né? Então, uma das
A técnica do espelhamento aqui dentro do Rapport é uma maneira bastante eficaz, tá? De trabalhar ela junto com o que a gente já citou ali antes, que é para criar essa conexão, né? A gente pode fazer espelhamento do comportamento do nosso interlocutor, né? Que é o nosso cliente. A pessoa que está do outro lado, né? Ela mexe no cabelo, ela se move de um jeito, ela fala com uma entonação diferente, né? Então, a gente pode se valer desse tipo de comportamento, né, para utilizar, vale frisar aqui, né, que de maneira discreta, né? Por quê? Porque se a gente agir igual um papagaio, né, tem uma linha muito tênue nessa técnica, né? É uma coisa que a gente vai fazendo, vai refazendo, é tentativa e erro, né? Que é tomar o cuidado de ser uma coisa feita com bom gosto, né? Porque eu acho não, né? Tenho certeza que a pessoa que nós mais gostamos é aquela pessoa que a gente vê no espelho, né? Então, como eu falei ali para vocês, né, anteriormente, o ser humano, ele é totalmente primitivo, né? De maneira inconsciente. Quando, aos poucos, a gente pega e, assim, de maneira bem discreta, a gente vai copiando esses comportamentos, a pessoa anda, tu anda parecido, ela fala numa tonalidade de voz, tu tenta acompanhar aquela tonalidade de voz, isso feito de uma maneira com bom gosto, feita de maneira consciente, né, sem ser caricato ou sem ser exagerado, junto com um belo sorriso, vai ajudar vocês a criar essa conexão, né, com esse cliente, a quebrar esse gelo, né? A outra técnica que eu queria falar para vocês é a ancoragem, né? O que é criar âncoras, né? A técnica de evocar sentimentos e emoções, né? Sejam eles positivos ou negativos, depende muito da situação o que vocês vão estar abordando, né? Isso pode ser até mesmo em nós mesmos, né? Por exemplo, atletas de alto nível, artistas, quando eles vão subir no palco, quando eles antecedem um grande jogo, né? Eles têm esse ritual de entrar no clima, né? De se concentrar. O cara está subindo a pista para o palco, está se aquecendo, vai entrar na final do campeonato, né? E a gente tem um ritual mental de se preparar para isso, né? Isso também vale num atendimento para um cliente, né? A gente vai criar uma âncora, né? Um tipo de gatilho, né? Que o que a gente quer? A gente quer ativar nessa pessoa, né? Um estado emocional, né? Isso pode ser, como eu citei ali anteriormente, emoções boas ou ruins, né? Isso também vale para expressões, para um perfume, né? Façam aí agora vocês todos um exercício de lembrar uma música que arrepia vocês, um cheiro que leva vocês à infância. Ah, eu lembro do cheiro do bolo do milho da minha avó quando eu tinha 5 anos de idade, né? Ou tal música do Chitãozinho e Chororó, quando toca, me lembra a minha mãe, né? Então, isso é um tipo de gatilho, essas coisas são gatilhos, né? Nas pessoas, para ativar essas emoções nela, né? Eu gosto de utilizar, por exemplo, existem vários, tá? Vocês vão criar isso, cada um vai ter o seu método, né? Vai utilizar aí de expressões, de lembranças, né? Diferentes. Como exemplo, eu gosto de citar o carro, né? Tu tá com teu cliente, tu tá reunido com um síndico, tu tá, enfim, tá para fechar um negócio e tu quer fazer essa conexão, né? Utilizar essa técnica com uma pessoa. Um exemplo que eu gosto de citar, o exemplo do carro. Tu vai perguntar, seu João, qual foi a última vez que o senhor comprou um carro novo? Aí o seu João, automaticamente, lá na memória dele, ele vai buscar essa informação e ele vai lembrar disso. Bah, eu comprei o meu último carro há 5 anos e tu vai perguntar como o senhor se sentiu? Lembra do cheiro do carro? Lembra, não, sabe, esses detalhes, essa coisa com riqueza de detalhes, porque a gente quer pintar na cabeça da pessoa o quê? A sensação que ela sentiu quando ela comprou o carro novo,
tá? Então, nesse momento, pô, o senhor lembra como que foi? Foi bem atendido? Como é que foi sentar naquele carro, com aquele banco de couro? Automaticamente. Então, hoje, a gente está trazendo essa solução para o senhor, né? Então, instalando aqui esse controle de acesso, a gente vai utilizar desses gatilhos para que a pessoa, na mente dela, traga aquela boa sensação, né? Para que isso, com certeza, abre para nós um leque, né? Ou abre um caminho, melhor dizendo, para a gente chegar mais perto do fechamento ou propriamente o fechamento em si, né? Então, a ancoragem é criar uma emoção na pessoa, né? Para nos valermos daí da nossa solução, do nosso produto, do nosso serviço. Isso também serve para uma coisa que a gente fala aí no marketing, né? Que é o atendimento mútuo, né? Por exemplo, uma loja que tem uma música legal, uma loja que tem um aromatizador, né? Isso acontece bastante, por exemplo, em shoppings, né? A gente está andando num corredor do shopping, de repente, de uma determinada loja vem um cheiro maravilhoso, né? A gente tem instintivamente, né? Se ele for do nosso agrado, é óbvio, a gente vai ter a vontade instantânea de querer entrar naquela loja, de querer conhecer, né? Então, isso também vale para nós, né, nas nossas lojas, aí, nas nossas unidades, para os clientes que estão aqui, que têm lojas, né? O atendimento mútuo também é um fator bastante importante, né? É a pessoa sorridente, é a pessoa com uma postura legal, é uma loja ou um ambiente, né, bem iluminado, que tem um layout bonito, né? O ser humano gosta de simetria, gosta de ver um merchandising bacana, e isso é instintivo, tá? Isso também vale bastante, eu deixo aí de dica para vocês. O atendimento mútuo é bastante importante. Isso é o atendimento mútuo, né? Uma loja bem climatizada, com um cheiro legal, com uma música legal, né? É claro que isso varia muito aí de pessoa para pessoa, né? O que é legal para um talvez não é legal para todo mundo, mas num consenso geral a gente consegue, né, ter uma ideia do que pode agradar as pessoas de uma maneira geral, tá? Maneira de associar um bom sentimento, né? Igual eu citei ali anteriormente, né? Pensar naquela solução, pensar naquele serviço, né? Qual foi a última vez que a pessoa comprou uma casa nova, né? São colocar a pessoa, pintar um quadro mental, né? Isso também torna a conversa mais leve, né? Isso aproxima, né, as pessoas, né? E, aliado a isso também, as outras técnicas que a gente citou anteriormente do rapport, né? Vocês notem que isso vai trazendo as coisas, né? A comunicação, né? Ela tem que ser clara. Então, trazendo essas técnicas, tudo caminha junto, né? E a nossa intenção, é claro, é atender bem, é fidelizar, né? É fazer com que essas pessoas voltem a comprar da gente, né? A gente fala muito nisso hoje em dia. A gente não quer tirar pedido, né? O tirador de pedidos hoje no mercado que a gente atua, ele não tem mais espaço, né? A gente quer vender soluções para as pessoas, a gente quer criar recorrência e a gente quer fidelizar clientes, né? Então, um detalhe muito importante que eu coloquei ali embaixo, né? O mesmo pode funcionar ao contrário, né? Então, medo, incerteza, dúvida, né? Podem minar, né? O sentimento das pessoas, né? A confiança que a pessoa tem na gente, né? Então, a gente tem que ter um cuidado e um bom senso de utilizar essa técnica, né? De uma maneira positiva, sabendo aí fazer as perguntas certas, né? Ter um cuidado para a gente não dar um tiro no nosso pé, né? A gente quer abrir espaço, né? Uma coisa que se fala muito, isso vai coisa mais básica de técnicas de venda, que são as perguntas abertas, as perguntas fechadas, né? Que é o que é pergunta aberta, o que é pergunta fechada. Né? Uma pergunta aberta, tu vai estar dando para a pessoa mais espaço para falar, que simplesmente fazer uma pergunta de sim ou não. Isso é uma pergunta fechada, né? O senhor quer tal coisa? Sim, não, né? Deu, já é um preguinho ali no caixão do nosso atendimento, né? O ideal é ter um diálogo com perguntas abertas, né? Para que a gente tenha uma comunicação mais clara e também abra mais essa pessoa a falar mais com a gente, né? Isso aqui é bem interessante, tá? Sistemas representativos, o que são? São os estilos de aprendizagem, são os canais de comunicação
de cada tipo de perfil de pessoa, tá? Isso é bastante forte no PNL, se fala bastante sobre isso, né? E a gente cita 3 perfis aqui, tá? De pessoas. As visuais, as auditivas e as sinestésicas. Para cada perfil de pessoa, né, existem comportamentos diferentes, né, que eles vão ser percebidos com base na análise holística, né? O que é análise holística, né? A palavra holística, ela vem do grego, né, e ela significa ver o todo, né? Isso que é holístico. Existem até terapias holísticas, né? A gente não vai entrar nesse meio, né? Mas o holístico é o todo, tá? A gente é ver a coisa num cenário geral, né? Não olhar as coisas de uma maneira pequena, né? Um padrão visual, auditivo ou sinestésico é determinado e você pode adaptar a sua comunicação. No caso, nós podemos adaptar a nossa comunicação à pessoa que está ali do outro lado, né? Para melhor atender e melhor criar essa conexão, né? O perfil de alguém é determinado pelo seu sistema representativo, né? Ele direciona a maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente questiona as coisas, como a gente aceita, como a gente recebe, como a gente processa as informações, né? A gente abordou aqui os 3 principais, né? E notem que para cada um desses perfis a gente pode definir com uma palavra, né? Enxerga, questiona e digere, desculpa, né? Que é literalmente, né, os 3 tipos de perfil, né? Enxerga, visual, questiona, auditivo, digere, sinestésico. Explanando melhor isso, né? Mas como que isso funciona? Por exemplo, uma pessoa visual, ela tem um raciocínio muito acelerado, né? Ela se baseia nas imagens que surgem na mente dela, ela tenta acompanhar aquilo que ela está vendo, né, na cabeça, ela cria, né, esses cenários na cabeça dela, né? É uma pessoa literalmente mais acelerada. Eu imagino aqui que vocês conheçam, né, pessoas assim. Façam um exercício agora rapidinho de pensar num colega, num amigo, né, que tem esse perfil, né? Essa pessoa, ela utiliza de metáforas visuais, tudo é muito mental, né? Escrevendo como ela percebe as coisas através do que ela vê, né? Depois, o auditivo. O auditivo, ele se preocupa com as palavras, né? E até por isso, né, ele é mais seletivo no que ele fala. Ele é mais pausado, ele desacelera o ritmo, porque ele prisa pela qualidade na comunicação, né? Isso vai ser percebido na metade do caminho, mais ou menos de um sinestésico e um visual, né? Ele seria um meio termo aqui dos dois, tá? E por fim, aqui o sinestésico, né? Que ele é o meio termo desses 2 perfis, né? O sinestésico, ele é o emocional. Ele se preocupa com as sensações, ele gosta das coisas mais suaves, né? Mais na manha. Ele não se preocupa em acelerar nada. Ele é o cara tranquilão, né? Porque para ele o que importa é a sensação, né? Que ela dure mais tempo, a sensação de viver, de experimentar e de vivenciar aquele momento, né? Ele não se agarra ao que gosta, entretanto, desculpa, em contato com o que ele valoriza. Todas as pessoas, elas possuem esses 3 perfis, né? Eles podem ser evidenciados em diferentes momentos. Uma pessoa pode muito bem apresentar o auditivo e também o visual, né? Se a gente estiver conversando com alguma pessoa que tem esse tipo de perfil, geralmente ele vai ter algum dominante, tá? Ou ele vai se apresentar como um cara mais acelerado, ou ele vai ser aquele cara, né, mais calmo, que gosta mais da conversa, né? Ou ele vai ser o sinestésico ali. Alguns dos perfis, com certeza já vai ficar latente, que a gente consiga identificar esse tipo de perfil, para em cima disso a gente trabalhar a nossa conexão, né? Que a gente não pode gerar um conflito dos perfis, né? Identificando o perfil que cada um tem para a gente poder melhor espelhar o sistema representativo dessa pessoa, né? Poder criar essa conexão, né? Muito importante é analisar, né? Fazer uma análise rápida dessa pessoa, né? Para poder identificar qual o perfil que ela apresenta e, em cima disso, a gente poder efetuar aí o nosso rapport, poder criar a nossa conexão.
Claro, né, que nem eu falei para vocês, isso é algo que a gente vai desenvolver, muita gente está vendo hoje. Eu que já conheço há bastante tempo o assunto, que leio, que já fiz workshop e ainda trabalho isso, é algo de desenvolvimento constante, né? Ninguém, eu longe disso, mas, enfim, mais para frente eu vou dar dicas de caras ali que são excelentes para a gente estudar isso, né? E ainda assim também são caras que estão em constante evolução. É algo que a gente tem que praticar, né? Uma frase que eu acho bem interessante, que é do Bruce Lee, né? Que eu creio que todo mundo conhece, que ele dizia: eu não tenho medo do cara que sabe 10 mil chutes, mas eu tenho medo do cara que treinou o mesmo chute 10 mil vezes, né? Então, isso frisa bastante a importante da gente treinar e praticar. Coloquei aqui um quadro comparativo, né? Depois, quando vocês forem, quem quiser ler o material aí e tiver interesse, a gente vai disponibilizar, né? Então, o comparativo entre os três, tá? Como o visual aprende? Vendo, sendo capaz de fazer uma imagem imediata, né, do que está recebendo como informação. Como o auditivo aprende? Ouvindo, sendo capaz de montar uma história com a informação que ele está recebendo. E como o sinestésico aprende? Fazendo ou executando, sendo capaz de guiar-se pela experiência motora, né? Uma coisa importante, o que distrai esses perfis, né? Que é o que a gente tem que ter o cuidado quando vai criar aquela conexão, fazer o rapport, de evitar que essa pessoa se distraia, né? O que distrai o visual? Estímulos visuais, né? Coisas exageradas, muita comunicação. Como ele é visual, quando ele vê, ele recebe muita informação, ele se distrai processando essas coisas. O auditivo, ruídos de fundo, estímulos auditivos dados rapidamente, né? São coisas que distraem o auditivo. E o sinestésico são estímulos conflitantes, né? Visuais ou auditivos, né? Que vai criar essa distração, que é o que a gente não quer, né? Com esse cliente. Como ele processa a informação? O visual tende a devanear, né? A divagar quando está pensando. E ele pensa em ritmo rápido. O auditivo, os olhos tendem a ficar fixos quando está pensando. Seus pensamentos ocorrem em uma velocidade moderada. O sinestésico, pessoas que tendem a olhar para baixo quando estão pensando. Seus pensamentos ocorrem em um ritmo mais lento, né? Que é o perfil mais lento dos três. E como você interage com o ambiente, né? O visual ele verifica, né? Ele sempre vai verificar como está o ambiente ao redor dele. O auditivo ele ouve o que está sendo dito à sua volta e não parece consciente de modificações no plano visual. E o sinestésico, ele é mais focalizado em si mesmo, né? Ele é bastante consciente do clima que está ao seu redor, né? Que o circunda. Ele não parece consciente da atividade visual, porque ele é o emotivo, né? E os estilos de organização desses três. O visual, a percepção dele, ela é global. Ele percebe o todo. Se necessário, ele se decompõe, né? A percepção inicial. O auditivo, eles são mais organizados, dependentes da informação, detalhadas nas instruções. E o sinestésico, organização gradual, criativa e divergente. Não há modelos definidos, né, e estatísticos para aprendizagem. Chega a conclusões diferentes da maioria. Isso é um comparativo interessante, né, para a gente tentar entender esses perfis, né, e tentar adaptar, moldar a nossa conexão, moldar o nosso atendimento com esse tipo de pessoas, né, esses tipos de perfis, digamos assim. Aqui eu trouxe duas abordagens diferentes, né, como a gente falou hoje anteriormente, o mercado hoje em dia é muito dinâmico, né, hoje em dia os vendedores, né, os consultores de venda, né, cada vez mais se caminha para que nós nos tornemos especialistas, né? Então, eu gosto de falar, nós não somos simples vendedores, né? Nós somos psicólogos, nós somos psiquiatras, a gente é tudo, né, concentrado numa única função, numa única profissão, né? A gente escuta o cliente,
a gente opina quando ele dá espaço, é óbvio, né? Tem abertura para fazer isso com ele. A gente está falando aqui em criar conexões mentais com essas pessoas, né? Então, o profissional do mercado atual, ele é um profissional bastante dinâmico, né? E esse tipo de conhecimento aqui, para quem quiser se aprofundar, ele agrega bastante, óbvio, né? Pondo ele em prática, né? Dois tipos de abordagem, então, né? A abordagem tradicional, que é a velha, né? A velha abordagem, né? Antiga de ser, e uma abordagem mais focada, né? Tendo o conhecimento hoje dessas ferramentas que a gente está conversando. Na abordagem tradicional, a apresentação da solução ela é genérica, né? A abordagem tradicional ela quer fechar a venda, quer mandar o cliente no caixa e pensa no próximo, né? Numa empresa que eu trabalhei, onde foi a primeira experiência que eu tive com o PNL, Programa Neurolinguístico, e teve um dia inteiro de workshop sobre isso, que era a Polishop, né? O tema desse seminário era criar relacionamentos, né? E é isso hoje em dia que a Cronos busca, né? Que acho que todos nós buscamos, é criar relacionamentos. A gente não quer simplesmente que venha comprar e nunca mais volte, né? A gente trabalha também no mercado que existe muita recorrência, né? Então, todo mundo quer um cliente, um amigo e um parceiro, né? Na abordagem com PNL, a gente identifica a solução personalizada para essa pessoa e a gente adapta a solução, a gente adapta o atendimento para esse cliente, né? Na abordagem tradicional, a gente explica as características do produto, né? E vantagens em relação a outros produtos. Na abordagem moderna, a gente proporciona informações e benefícios, né, sobre as singularidades, né? A gente fala de benefício, não de característica. Ah, Fabrício, mas eu estou no mercado técnico, né? A gente tem que falar de característica. Sim, né? A ideia não é que a gente não fale de características, mas é importante a gente não focar somente nisso, entendeu? A gente tem que falar dos benefícios que aquele produto, dos benefícios que aquele serviço vai trazer para o nosso cliente, né? Isso é muito importante. Característica, o cliente abre um datasheet do produto ali na internet, num site, sei lá, de qualquer fabricante do que ele quer comprar, e ele fica sabendo. Isso é simples, né? Mas os benefícios, isso nós temos o conhecimento para passar, para informar esse benefício para o cliente, né? Abordagem tradicional, proposta de venda agressiva, que é o hard sell. Ah, Fabrício, mas eu não tenho que ser agressivo? Sim, a gente trabalha de maneira agressiva, mas a gente tem que deixar bastante claro que criando essa conexão, a gente se importa com esse cliente, porque a gente realmente se importa. Então, a gente escuta, a gente cria essa energia, né? A gente estabelece essa confiança com esse cliente, né? Para melhor poder atendê-lo e poder vender essa solução para ele, né? A abordagem tradicional, se ironiza ou se ignora as objeções. Na abordagem moderna, a gente compreende o cliente, ajudando ele a superar, né, os receios deles, né? E na abordagem tradicional, a gente fecha a venda e se retira, né? Na abordagem moderna, a gente cria relacionamentos com o cliente, que é aquilo que eu falei para vocês ali no início, né? Anteriormente, quer dizer. Livros interessantes para quem quer se adentrar nesse universo. Coloquei, inicialmente, a primeira vez que eu apresentei isso aqui só para nós na empresa, né? Eu coloquei esses 3 livros que são A Arte de Ler Mentes, O Corpo Fala e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um best-seller super famoso, né? Quem já teve a oportunidade de ler, é um livro fantástico. E quem não leu, com certeza já ouviu falar. E depois eu coloquei aqui o que eu citei para vocês, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, né? Que é esse e-book aí que eu estava ouvindo, na verdade, né? Eu, particularmente, vou confessar, não gosto de ler, né? Preguiça. Mas, hoje em dia, existem aplicativos de audiobook, né? Que com certeza a gente tem ali um tempinho para escutar. Rapidinho a gente consegue escutar um livro inteiro. E esse livro do Como Convencer 90, Alguém em 90 Segundos é um livro muito massa. Quem tiver a oportunidade aí, seja de ler ou de escutar, eu aconselho, é um conteúdo muito, muito edificante.
Dicas de dois caras aí que eu acho bem diferenciados aí nesse mercado. Um deles é o Ricardo Ventura. Ele tem um canal no YouTube que é o Não Minta Pra Mim. Ele é um canal que ele faz análise, né, das pessoas que dão depoimentos, que fazem discursos, né, e ele se usa da linguagem não verbal, né, para que lado que aquela pessoa olhou quando ela falou tal coisa, qual foi o jeito que a boca dela mexia, né, a linguagem não verbal, as microexpressões faciais, né, isso seria um outro assunto, mas está dentro aqui do nosso papo hoje, que dizem muito, né, sobre o comportamento da pessoa, né? E o outro é eu fiz um workshop do Ricardo Ventura ano passado, se eu não me engano, não me lembro muito bem o mês, um workshop de 7 horas bem legal sobre programação neurolinguística. Ele vende na internet isso online, tem custos bem acessíveis, se vocês pesquisarem, vocês vão achar para poder se aprofundar um pouco mais. O outro é o Guilherme Machado, ele é um especialista aí no mercado imobiliário, ele tem também um canal no YouTube, né, onde ele tem um monte de vídeos sobre atendimento, sobre scripts de atendimento, scripts de venda por telefone, scripts de atendimento presencial, e mesmo falando aí de mercado imobiliário, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né, e adaptar esses scripts para as nossas prospecções, para os nossos atendimentos. Deixei aqui, pessoal, acessem, né, nossas redes sociais, quem ainda não fez, por favor, faça. Né, a gente tem o nosso canal no YouTube, né, onde a gente está upando aí esses conteúdos, essas lives todas, né, tá lá para quem não pôde acompanhar, poder acessar depois, né, full time para quem quiser, é o Cronos Distribuidora. Temos o nosso Instagram também, o @cronosdistribuidora. E também temos a nossa página do Facebook, né? Também Cronos Distribuidora, né? Acessem lá, deixem o seu like, como dizem os YouTubers aí, se inscreva no canal, ative o sininho, né? A coisa toda, né? Compartilhem com os amigos também. Lá tem bastante coisa bacana, bastante conteúdo exclusivo, todos os nossos eventos, as nossas campanhas, os nossos treinamentos, tudo a gente divulga por lá. Também, né, temos o nosso site da Cronos, né, que é o Cronos Distribuidora. Acessem, né, para quem faz ali a primeira compra tem condição especial, né. Para quem usa o Telegram, nós temos o nosso grupo no Telegram, né. Então eu deixei aqui depois no linkzinho, quem quiser acessar, ou se não pergunta para a produção aí também que ela dá o acesso para vocês aí no nosso grupo, né? Esse grupinho tem conteúdos exclusivos também, alguns vídeos aí específicos que a gente cria internamente aí sobre o produto, né? Aviso em primeira mão dos treinamentos e também, né, a gente notifica e compartilha aí as nossas campanhas e as nossas promoções. A gente, eu vou deixar aqui de reflexão para todos nós, né? Uma frase que eu acho que faz uma alusão bacana ao que a gente falou hoje. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Ninguém mais, ninguém menos do que Nelson Mandela. Obrigado, gente, quem dispôs aí do seu tempinho para me escutar, tá? Sugiro pôr em prática, né? Quem puder amanhã já faz um teste, vê como é que vai ser. Quem quiser comentar comigo, putz, Fabrício, não deu certo, né? Por favor, divulguem, compartilhem as experiências de vocês. Eu acho que sempre estarmos dispostos a aprender algo novo, né? Todo dia é muito importante, né? Eu não faço isso, eu estou saindo hoje aqui da minha zona de conforto, estou me testando, né? Para trazer esse assunto para vocês, né? Espero que possa ter contribuído com o pessoal, porque se a gente, acho que a definição de loucura, né, ou algo assim, é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, eu acho que se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer algo diferente. Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Então, reforçando ali, né? Entendem, pessoal, entendem a dor do seu cliente.
Hoje, né, os clientes procuram a gente, principalmente lá em CFTV, porque eles sentem alguma dor. Controle de acesso também, eu sinto a dor porque eu quero monitorar quem está passando, quantas vezes está passando, quero controlar a entrada de quem entra na minha residência, no meu negócio. Então, ele tem uma dor. Hoje tem uma analogia que fazem muito, que é a dor do iPhone, né? A pessoa paga algumas vezes mais do que um aparelho normal. Todos os aparelhos ligam, todos os aparelhos têm WhatsApp, tem Instagram, rede social, mas muitas pessoas têm a dor de eu preciso tirar uma foto boa para as redes sociais e vão lá e pagam mais caro. Então é isso, pessoal. Entendem a dor do cliente de vocês, converse com ele, vão descobrindo qual é a dor dele e vendem um produto. E duas técnicas aí que o Fabrício citou, que eu utilizo muito, é a do sorriso. Isso encanta qualquer pessoa. A pessoa pode estar de mau humor. Se tu sorrir, olha, com certeza eu garanto para vocês que a outra pessoa ela já vai dar uma aliviada na energia dela, né? Já vai ficar, opa, já vai te ouvir. E a outra é chamar pelo nome. Chamem pelo nome. Isso dá uma credibilidade muito grande para vocês. Uma dica para quem, tipo, conheci essa pessoa ontem, não lembro o nome. Tentem associar com outra coisa que associa essa pessoa algo comum para vocês lembrar, porque é muito importante chamar pelo nome. Essa pessoa vai se sentir especial, vai se sentir, não, essa pessoa se importa comigo, então ela não vai achar que você está, tipo, vendendo porque eu quero ganhar dinheiro. Não, eu estou vendendo porque eu estou entendendo a tua dor e quero te ajudar nisso. Então, essas técnicas aí, Fabrício, são muito válidas, tá? Queria te agradecer hoje pelo treinamento, sair da tua zona de conforto para ajudar expandir os conhecimentos de todo mundo e agradecer o pessoal que ficou até o final aqui do treinamento também.